Estamos aqui com o nosso pároco, o Padre Lindoval, que hoje já estamos em preparação para a romaria que irá acontecer amanhã aqui em nossa paróquia. Juntamente com o Terço dos Homens, ele está organizando e idealizando essa romaria, que será um momento de muita fé, de muita espiritualidade. Padre, como foi escolhido esse local, aquela localidade para acontecer essa romaria, esse momento de oração em nossa paróquia? Quando nós recebemos a proposta de acolher na nossa paróquia de Assaré a romaria do Terço dos Homens, a primeira proposta inicial era sairmos de uma das capelas da paróquia até aqui a Igreja Matriz, onde teria a grande celebração com todos os grupos do Terço dos Homens que viriam da Foralia 5. Só que nós temos na paróquia um fato bem interessante, que eu estou olhando com muito carinho, localizado lá na comunidade de São Félix. Houve uma tragédia onde 3 crianças morreram afogadas. Uma criança caiu, a outra foi salvar, e a outra também morreram 3 crianças. Isso foi há 13 anos. É claro que, olhando para esse acontecimento, olhando não só especificamente para a dor, mas para essa beleza do doar-se, do entregar-se por amor, de tentar salvar a vida, eu vi que aquele local seria o local ideal para acolher a Romaria do Terço dos Homens, que também colocamos uma outra nomenclatura, ficando Romaria do Terço dos Homens e das Rosas, tendo em vista que aquelas crianças eram muito crianças, muito pequenas, muito inocentes, e as rosas nos faz lembrar a pureza da criança, a inocência da criança. Então, foi a partir dessa escolha, desse acontecimento, desse fato, então a gente centralizou essa romaria lá na comunidade de São Félix, tendo um ponto de apoio, onde vamos acolher todos os grupos da paróquia às 6 da manhã, com o café, com o lanche, com o caldo, com a fruta, e de lá a gente vem rezando o terço, encaminhada até a capela de São Félix, onde vai acontecer lá a grande celebração, a celebração eucarística. Terminando assim a celebração, nós vamos ter um momento orante lá no poço, que é próximo à capela, onde as crianças perderam as vidas. Padre, como o senhor vê, quando o senhor chegou aqui em nossa paróquia, que ficou sabendo desse acontecido, qual foi a sua primeira impressão sobre o que aconteceu com as meninas? Eu tive conhecimento dessa tragédia numa celebração que eu fui convidado a celebrar, a celebração da Eucaristia por elas, pela alma delas, justamente no dia que elas faleceram. E chegando ao local, eu fui conhecer a história, fui ver o espaço, e aí eu fiquei impressionado com tudo aquilo, né? Que tem uma beleza fora de série, que tem ali algo que precisa ser explorado. Então, conhecendo a história, conhecendo um pouco da família das meninas, que hoje infelizmente está desestruturada por causa desse fato, eu vi que aquilo ali poderia ser melhor explorado, melhor trabalhado, e fazer daquele local um local de peregrinação, um local de romaria, um local de reflexão, como é isso a proposta futura. E aí eu vejo esse acontecimento como aquilo que nos diz o Evangelho de amanhã. O Evangelho de amanhã, Jesus nos convida a amar uns aos outros como Ele nos ama. E eu vejo a partir desse acontecimento, mesmo sendo inocente, mesmo sendo pequena, mas a vida está acima de tudo. Quem ama luta pela vida, quem ama defende a vida, quem ama protege, quem ama faz de tudo para ver o outro feliz. E eu vejo a partir dessa perspectiva, alguém que estava ali no sofrimento, a esvaziar na vida, e alguém que por amor tentou salvar. Infelizmente não foi possível. A primeira morreu, a segunda também morreu tentando salvar a segunda, e a terceira morreu tentando salvar as demais irmãs. Mas que vale a pena a gente olhar para esse acontecimento, mas olhar com os olhos diferentes, com os olhos da fé, com os olhos da ternura, da compaixão, porque aquele local, e esse fato certamente muito nos ensina a olhar para a vida como um dom, para olhar para a vida como uma prova do amor de Deus por nós. Então, nós queremos lhe agradecer, Padre, pelas suas palavras e pelo seu esclarecimento, acerca da romaria que irá acontecer amanhã. Você que está aqui acompanhando esse momento, ao longo do vídeo a gente vai estar divulgando mais algumas partes da romaria, mais algumas entrevistas com algumas pessoas de nossa paróquia. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário,
Mãe admirável, Mãe do Santuário. Olá, estamos hoje aqui na comunidade do São Félix, participando junto ao Terço dos Homens, da Romaria do Terço dos Homens e das Rosas. Este ano sediada aqui em nossa paróquia, Nossa Senhora das Dores de Assaré. Vem com a gente conferir um pouquinho desse momento de espiritualidade e fé. O mundo sem fé, na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos... A Romaria teve início logo cedo, com o acolhimento dos romeiros da Forania 5 no sítio Cajueiro. Aos poucos eles foram chegando, e logo já havia uma multidão de fiéis. No teu santuário, que é fonte e berço, nasceu a missão dos homens do teu. A saída da caminhada se deu por volta das 8 horas da manhã, seguida de muita oração e canções. Do varão, como bem amado se chama João. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário. O terço foi conduzido pelo senhor José Romeiro, coordenador do Terço dos Homens da paróquia Nossa Senhora das Dores de Assaré. A animação durante todo o percurso ficou por conta do seminarista Jardel, da senhora Valdelice e de Igor. Ao término da caminhada, ao lado da capela da comunidade, foi celebrada a Santa Missa, presidida pelo padre José Ricardo, diretor espiritual do movimento de Chester, e concelebrada pelos padres Adalto Alencar de Campos Sales e pelo pároco de Assaré, padre Lindoval José. Após a missa, os fiéis se dirigiram ao poço, onde morreram as 3 irmãs, Jaqueline, Janaína e Olívia. O momento foi comovente e de oração. Se torna menino que pode mudar no mundo o destino. Ó Mãe e Rainha dos... Estamos agora aqui com o senhor José Romeiro, que é o coordenador paroquial do Terço dos Homens. Zé, há cerca de quanto tempo o terço foi implantado em nossa paróquia? Olha, Diana, o terço ele foi implantado há muitos anos. Eu não sei precisar exatamente, ainda era do Padre Ivo. Depois do Padre Ivo já passou o Padre Ronaldo, Padre Vileci, não é? Padre Paulo, e agora o Padre Lindoval. Muitos anos atrás foi implantado. Só que o Terço dos Homens, durante a maior parte, ele caminhou com poucos homens. Poucos, talvez 8, 10 pessoas. Com Lauro à frente, perseverante nessa caminhada. E em 2019 foi que houve um grande impulso, um grande crescimento do terço aqui na paróquia, né? E chegou a mais de 100 homens e com a pandemia caiu novamente, mas está voltando e com certeza retornarão esses homens para o terço. Se Deus quiser. Como você vê a mudança na vivência e espiritualidade dos homens em nossa paróquia com a implantação do terço? Olha, é muito importante a questão da espiritualidade desses homens, porque eram homens que a maioria não participava da igreja, né? E então tiveram no terço um instrumento de conversão, né? Que levou ao encontro com a fé, com Jesus Cristo, com Maria. E então, participando do terço, eles com certeza na família, na sua casa também, vão ter uma experiência religiosa de fé, não é? Essa é a esperança, que o terço evangelize não só o homem, mas toda a família. Então, muito obrigada, Zé, pelas suas palavras, e Deus o continue abençoando cada vez mais. Amém. O terço é presente de tua ternura, as mãos que o levam são nossas, são duras. O homem... Estamos aqui agora com Raquel, ela que é moradora aqui do sítio São Félix e que presenciou, né, aquele momento em que as pessoas chegaram e viram o ocorrido que tem acontecido aqui com as crianças. Mas primeiramente, Raquel, a gente quer saber de você como você, enquanto comunidade, acolheu essa proposta de Padre Lindoval em acontecer essa romaria e essas visitas aqui ao local. Então, assim, a gente, enquanto comunidade, ficou muito satisfeito em ver essa romaria acontecer, até porque, assim, a comunidade nunca tinha havido um momento, assim, de visitação tão grande, né?
a gente ficou imensamente feliz. No momento a gente até se assustou, assim, como assim uma romaria, né? Aí foi, assim, se trabalhando em cima da temática, né? A Romaria das Rosas, depois foi se entendendo mais, assim, a questão do texto dos homens, porque, assim, era algo novo, né? Mas a comunidade ficou imensamente feliz em receber, a gente espera que aconteça novamente. Foi algo que foi muito bom, assim, gratificante mesmo. Quando a gente vê a multidão, até pensei que seria menos pessoas, mas foi muito bom, emocionante mesmo. Raquel, você poderia contar um pouquinho pra gente sobre o acontecido do dia? Assim, nesse dia, para mim, eu posso assim falar assim com bastante clareza que foi um dia até que foi um dia marcante, que era o dia que iniciava a construção da minha casa. O pai delas estava trabalhando como auxiliar de pedreiro lá na minha casa e elas estavam passando no momento para pegar água. Aí, a menina que andava com elas, ela foi até lá, o local que a gente estava trabalhando, e comunicou, chamou pelo nome dele e disse que tinha uma delas se afogando. Aí a gente veio imediatamente para cá, aí quando a gente chegou, já não tinha mais, a gente não via mais os corpos, aí foi dado o início, o processo de busca delas. Aí eles localizaram o corpo de Jaqueline, primeiramente, e logo em seguida foi Janaína, e por último foi Olívia. Só que para encontrar o corpo de Olívia, teve um pouquinho de trabalho, até porque a gente não sabia que ela estava dentro do poço. A gente foi procurar ela na casa dela, nas redondezas no mato, por conta que foi falado que ela tinha corrido com medo. Aí por isso a gente demorou um pouco a localizar a Olívia. Aí ela foi a última a ser localizada. A gente quer agradecer aqui pela receptividade da comunidade. Foi um momento muito lindo, né? De muita fé, muita espiritualidade. Que Deus continue abençoando tanto a comunidade de vocês quanto a família, né? Que sofreu por essa perda. Que Deus abençoe e console cada vez mais o coração de cada um. Obrigada. Homem rezando se torna menino que pode mudar no mundo o destino. Ó mãe e rainha. Para conversar um pouquinho sobre essa romaria também, estamos aqui agora falando com Daniel, ele que é o coordenador, né, do Texto dos Homens aqui da paróquia da Matriz. E Daniel, como é que a nossa paróquia foi escolhida para sediar essa romaria? O volume que o texto cresceu, o texto da nossa paróquia, em 2019, ele era poucos membros e hoje a gente tem 180. E tem uma visibilidade para as outras cidades, né? Posteriormente teremos outras cidades, mas vamos analisar qual é a cidade maior que geograficamente dá para chegar e que espiritualmente está forte. E o Assaré está forte espiritualmente. Homem, por questão cultural, nós somos mais difíceis de rezar. A gente está muito habituado a ver a mulher entrar na igreja e o homem dizer que foi para a missa, mas fica lá na calçada. E às vezes é uma cultura machista e retrógrada demais. E hoje a gente está quebrando muito isso. 180 membros dentro de uma igreja, homens, é difícil. Então dê uma visibilidade e agradecido demais primeiramente a Deus por sermos escolhidos para estarmos com essa romaria de hoje. E qual o objetivo da romaria, do Texto dos Homens e das Rosas? Primeiramente, essa romaria em si, ela teve muitos objetivos. O principal foco de uma romaria é o sacrifício, né? Procissão e romaria tem algumas diferenças se a gente for analisar. Sacrifício, quando a gente coloca 3 crianças faleceram pelo sacrifício, em doar-se pela outra, né? A gente se lembra logo, unicamente de Jesus, que doou a vida por nós. Então, o primeiro ponto é esse, também uma visibilidade, a emoção do momento, a emoção da romaria e a devoção por Maria também. A gente uniu muitas coisas boas em uma só. A nossa paróquia, o nosso terço, o sacrifício ocorrido no local do incidente e também a nossa devoção a Maria, que nós temos. Certo. Então, muito obrigada, Daniel. Nada. Deus abençoe. Amém. O Espírito Santo ilumine cada vez mais. Amém. E assim encerramos a romaria do Texto dos Homens e das Rosas. Queremos agradecer primeiramente a Deus, né, que nos proporcionou esse momento de muita fé, muita espiritualidade, um momento de uma vivência belíssima, e também as paróquias de nossa forania, a Forania 5, pela presença, pela participação. E você que aí está nos assistindo e
tem esse desejo no coração de visitar aqui o local do acontecido no Poço, visitar a nossa comunidade, visitar a nossa paróquia, sinta-se acolhido, nós estamos de braços abertos para lhe receber. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens.